Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, como nós já sabemos, o mês de setembro para a Igreja no Brasil é celebrado como o mês da Bíblia, o mês em que nós somos chamados a valorizar ainda mais o dom da Palavra de Deus escrita nas Sagradas Escrituras. Justamente porque é Palavra de Deus, é Palavra de salvação, é Palavra que nos comunica a vida de Deus, a vida eterna. Palavra que deve iluminar nossa vida, Palavra que deve iluminar nossas decisões, nosso discernimento. Palavra que deve iluminar os nossos passos, para que em nosso dia a dia possamos realizar a vontade de Deus, possamos praticar os mandamentos de Deus, possamos contribuir para que o reino de Deus possa se manifestar no mundo em que vivemos e assim que também tenhamos a graça de uma vida já orientada para a glória de Deus. São graças que a Palavra de Deus nos proporciona, na medida em que nós, no nosso dia a dia, procuramos observá-la, procuramos ler as Sagradas Escrituras, ou se temos alguma dificuldade com a leitura, procuremos ouvi-la para que possamos colocá-la em prática. A figura do bispo e doutor da Igreja, cuja memória celebramos hoje, São João Crisóstomo, nos ajuda muito a compreender a importância da Palavra de Deus em nossa vida. Uma vez, como eu disse no começo desta celebração, que este santo bispo, pastor, doutor da Igreja, ele recebeu o nome de Crisóstomo, exatamente porque ele pregava com muita sabedoria, ele pregava com muita eloquência a Palavra de Deus, e era chamado de boca de ouro, Crisóstomo. Anunciava com desassombro a verdade salvífica de Deus. Ele escreveu muitos documentos, alguns preservados, conservados até hoje, sobretudo os seus comentários
a respeito das cartas do apóstolo São Paulo. Lindos comentários, lindos. Comentários através dos quais São João Crisóstomo procurava não somente orientar o povo que lhe foi confiado, o rebanho de Cristo que lhe foi confiado, mas também procurando orientar a própria vida, para que ele pudesse colocar em prática a palavra de Deus que ele anunciava. E era um homem de muita caridade, também conhecido como pai dos pobres, porque exercia a caridade de Deus, o amor de Deus, em relação aos mais necessitados. Inclusive por conta disso, e também por conta dos seus escritos sobre a importância do amor aos empobrecidos, São João Crisóstomo é reconhecido como um dos pais da doutrina social da Igreja, um dos pais da doutrina social da Igreja. Em suas pregações, em seus escritos, em seus ensinamentos, São João Crisóstomo procurava também refletir a vida terrena, refletir a nossa vida em sociedade à luz da fé cristã. E é por isso que ele é tido como um dos pais da doutrina social da Igreja, porque ele tinha a certeza da importância do testemunho da fé na vida da sociedade. Ele tinha a certeza da importância de impregnar a vida da sociedade, incluindo a vida política, incluindo a vida econômica. Tudo isso precisava ser refletido à luz da fé em Cristo. Mesmo sabendo que a nossa vida é passageira, mesmo sabendo que a nossa vida terrena é passageira, ele tinha a convicção de fé, que era preciso vivenciar a palavra de Deus, testemunhar os ensinamentos de Cristo no dia a dia da vida em sociedade. Eu penso que as suas reflexões são muito importantes para os tempos em que vivemos. Não podemos ter medo da vida em sociedade. Na nossa vida em sociedade, nós não podemos esconder o nosso testemunho de fé. Muito pelo contrário, é vivenciando a fé, é testemunhando a palavra de Deus que nós iremos contribuir para que o reino de Deus, que é reino de amor, que é reino de justiça, que é reino de salvação, possa se manifestar também na vida da sociedade, na nossa vida terrena. Por conta disso, São João Crisóstomo, que foi bispo de Constantinopla, um centro muito importante da época, estamos falando do final do século IV, início do século V, ele sofreu o exílio por 2 vezes. Justamente porque o seu ensinamento, a sua pregação, o seu testemunho foram tão fortes, seu testemunho de fé, que até mesmo aqueles que estavam no comando da vida da sociedade, aqueles que estavam no governo da vida da sociedade, se incomodavam, a tal ponto que, através de denúncias falsas, mentirosas, a respeito de São João Crisóstomo, ele foi exilado por 2 vezes. E na segunda vez, ele veio a morrer no exílio, no ano de 407. Porém, São João Crisóstomo, também pela sua cultura religiosa, pela sua sabedoria, é tido como um homem do diálogo. Um homem que comunicava a verdade de Deus, procurando levar Deus ao mundo em que vivia. O nosso querido São João 23. São João 23 é o Papa que convocou o Concílio Vaticano II. Chegou a ponto de declarar São João Crisóstomo
o patrono do Concílio Vaticano II. Porque São João XXIII, ao convocar o Concílio Vaticano II, tinha como objetivo levar a Igreja a viver o desafio do diálogo com o mundo contemporâneo, para que nesse diálogo a Igreja pudesse cumprir a sua missão evangelizadora, para que nesse diálogo com o mundo contemporâneo a Igreja pudesse impregnar de reino de Deus o mundo contemporâneo. Por isso São João XXIII, o Papa João XXIII, declarou João Crisóstomo patrono do Concílio Vaticano II. Por fim, irmãos e irmãs, o testemunho do amor que vivenciou São João Crisóstomo nos leva a entender aquilo que Jesus nos ensinou no Evangelho. Jesus, palavra eterna de Deus encarnada, anunciava a boa nova da salvação, mas também este anúncio da verdade da salvação era acompanhado de testemunho de compaixão. Quando Jesus entrou na cidade de Naim, ele se deparou com aquele acontecimento triste de uma viúva que tinha um filho único, o filho único veio a morrer. Que dentro da realidade cultural de Israel, aquele filho único era o recurso que aquela mãe, aquela viúva tinha para sobreviver. Era o único recurso. Tomado de compaixão por aquela mãe, por aquela viúva, Jesus, ele reanima aquele jovem. E esse milagre realizado por Jesus foi tal que o povo, a multidão que estava ali presente, declarou: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. Um profetismo autêntico. Jesus comunica a verdade da salvação, mas a sua comunicação é carregada de compaixão, de uma profunda misericórdia em relação aos sofredores. Não adianta simplesmente comunicarmos a verdade da salvação se nós, nesta comunicação, não somos solidários, não nos compadecemos dos irmãos e irmãs que sofrem. Por isso contemos com a intercessão de São João Crisóstomo. A nossa igreja, como nos recordou o apóstolo São Paulo na primeira leitura, é o corpo místico de Cristo. Um corpo que deve ser edificado na unidade do amor. Um corpo que deve ser edificado na unidade da fé, na unidade da esperança. E para isso, irmãos e irmãs, vivenciemos a palavra de Deus. Peçamos ao Espírito Santo de Deus que nos renove nesta nossa vontade de colocar em prática os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da palavra de Deus, de modo que também, nos compadecendo dos irmãos e irmãs que sofrem, possamos contribuir com a edificação da igreja, edificação na unidade, edificação na comunhão, do amor, da fé e da esperança. E assim, como São João Crisóstomo, também realizaremos a nossa vocação à santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.